Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que nos assiste, nos acompanha, seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central é recomeçar um grande desafio. É um estudo sobre os livros de Esdras e Neemias. Hoje, na lição de número 10, o tema será trabalhar e vigiar. Nesta lição, vamos notar que Neemias está trabalhando para a reconstrução dos muros de Jerusalém. A cidade havia sido tomada pelos babilônicos, seus muros derrubados e as portas queimadas. Muros trazem a sensação de segurança, de proteção. Nas cidades antigas, os muros eram imprescindíveis para avaliar o grau de segurança dos seus habitantes. Como homem de Deus que se preocupa com o seu povo, ao tomar conhecimento de tamanha desolação e sofrimento, Neemias lamenta, chora e se levanta para agir e trabalhar em favor do povo. Eu tenho morado aqui em Portugal e tenho visitado algumas cidades e é interessante você visitar os castelos, as fortificações, todas aquelas defesas, os muros, as escotilhas, a porta de acesso às cidades. É muito interessante e você vê que aquela estrutura trazia de alguma forma a segurança para aquelas cidades. Pois bem, para qualquer que tenha sido os planos do inimigo na época de Neemias, coube a ele tomar as precauções contra eles. É justamente aqui que é interessante observarmos a sua liderança. Uma liderança hábil e que honra a Deus. O teólogo Dr. Walter Frederick, ao comentar esse capítulo, resume a defesa de Neemias sob 4 títulos. Ele fala sobre a oração, a vigilância, o encorajamento e fala sobre as armas. E ele cita os versos 9 até o verso 24. Ele observa que as defesas espirituais e morais estão em primeiro lugar, ok? Mas as defesas materiais não são negligenciadas. É importante, então, destacar que todos os judeus estavam envolvidos, mas nem todos apoiavam corajosamente o projeto. De fato, o desânimo está claramente refletido no relato do povo, pois já estavam sem força os trabalhadores. Você vai ver isso no verso 10. O medo também estava refletido nas atitudes dos judeus, que habitavam perto dos inimigos, isto é, aqueles que moravam de alguma forma distante de Jerusalém. Fato que os levou por 10 vezes declararem amedrontados: de todos os lugares onde moram, subiram contra nós. Por analogia, como igreja do Senhor, precisamos reconstruir os muros espirituais da nossa sociedade devastada, sucumbida ao poder do pecado. Para assumirmos tal desafio, necessitamos ousadamente ter uma espada à mão e executar o trabalho com a outra mão. Não devemos descuidar do trabalho confiado a nós, de pregar o evangelho da salvação em Cristo e sermos vigilantes contra as astutas ciladas do inimigo. Ou seja, de um lado, a Bíblia, e de outro lado, as ações realizando a tarefa de Deus. Mas como? No poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, amados. Precisamos agir em 2 frentes. Precisamos trabalhar e precisamos vigiar. Vamos ler a Bíblia em Neemias capítulo 4, versículo 13 ao 18. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armado de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho,
A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Vamos orar? Pai bendito, Deus amado, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por poder estudar a tua palavra. Deus, abençoa os teus filhos que vão nos acompanhar no estudo dessa lição. Que a tua graça e a tua bênção possa estar sobre a vida deles e sobre nós. E que possamos entender a importância de conhecer a tua palavra e fazer a tua obra. E ao mesmo tempo trabalhar e vigiar. Porque sem dúvida, o nosso adversário, ele anda, como diz a tua palavra, ao derredor, buscando e bramindo, tentando alcançar quem possa tragar. Que possamos estar confiantes, mesmo assim, que o Senhor está do nosso lado e Ele nos conduz em vitória para a glória do seu nome. Deus nos abençoa mais uma vez, nós oramos em nome de Jesus. Amém. É importante observar que Neemias põe as famílias para trabalhar cada qual diante da sua própria residência. Com esse ato, Neemias se mostra um exímio estrategista. As famílias trabalhavam a reconstrução dos muros, os quais estavam derrubados imediatamente à sua frente. Logo, não havia problemas quanto à locomoção até a área de trabalho. Com efeito, todos poderiam ter sempre os olhos sobre a sua casa e sobre as suas posses. Assim, famílias trabalhando unidas fortaleciam os laços entre si e tinham uma agradável sensação de estar lutando para o bem de todos. O muro reconstruído diante da casa significava que a família estava protegida, segura e inalcançável pelo inimigo. Neemias deixa bem clara essa visão no versículo 14. A luta que o povo se propusera a lutar não era uma luta individual, mas coletiva. Estavam lutando pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. O comentário bíblico Beckham repetidamente mostra no capítulo 3 que os versículos 10, 23, 28, 29 e 30 diz que alguém reparou o muro defronte, mais próximo da sua casa. Assim, parece que na designação das tarefas foi dada atenção aos interesses pessoais e às responsabilidades dos homens. Alan Redpath fez desse assunto o tema de um capítulo inteiro que ele intitula O Ponto de Início para Tudo. Em poucas palavras, a sua teoria é de que toda a construção sólida de um reino começa em casa e entre aqueles que estão mais próximos de nós. Este é um princípio, diz ele, que se encontra ao longo das Escrituras. Por exemplo, em Atos 1:8, os discípulos deveriam dar testemunho primeiramente em Jerusalém, depois na Judéia, em Samaria e finalmente nos confins da terra. É importante destacar que esse período que nós estamos vivendo tem sido uma grande oportunidade que temos experimentado para restaurar talvez os muros que foram quebrados nos relacionamentos familiares. Renovar os laços familiares, esposo, esposa, pais e filhos, família, parentes, e também renovar as nossas alianças com o próprio Deus, através da oração, do estudo da palavra, da meditação. É uma grande oportunidade e eu gostaria que você compreendesse isso para que você não perdesse essa oportunidade que Deus está nos dando. Ou seja, mais do que nunca, precisamos compreender que estamos lutando por nós e nossas famílias. Os muros que cercavam e protegiam nossas famílias têm sido derrubados. Valores que outrora eram caros, se lembra? Têm sido desprezados numa cultura influenciada pelo socialismo, hedonismo, iluminismo, narcisismo, marxismo e tantos outros ismos que têm afrontado e dilacerado a família na tentativa de desconstruí-la.
Nossa luta em defesa da família, conforme instituída por nosso Deus, deve ser constante. Nosso trabalho para defendê-la deve ser hercúleo. A vida cristã é uma vida de serviço. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo nos encoraja ao trabalho cristão. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. O próprio Jesus afirmou que quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o seu reino. Lucas capítulo 9, verso 62. O servo de Jesus Cristo trabalha enquanto é dia, porque sabe que a noite vem quando não vai mais trabalhar. João capítulo 9, verso 4. O trabalho cristão se restringe a esse mundo. Todavia, quando formos convocados ao encontro do Senhor, todo trabalho será encerrado. Eclesiastes 9, verso 10. Sendo assim, todo trabalho realizado por nós em nossa vida deve ser para a glória de nosso Deus. 1 Coríntios 10, 31. Naturalmente, quando nos dispomos a trabalhar, o inimigo se levanta para nos impedir. É fato que, ao desejarmos nos envolver e trabalhar na obra do Mestre, alguns entraves surgirão, tentando nos desestimular e demover nosso desejo. Não raro, depositamos nossa expectativa em pessoas para nos estimular e encorajar. Na verdade, muitas vezes se levantam para fazer oposição. Quando Neemias iniciou o seu trabalho, uma violenta oposição se levantou para impedi-lo. Isso mostra que é necessário não somente trabalhar, mas também vigiar. Neemias tinha plena consciência de que o trabalho a ser desenvolvido era uma grande obra e que na intenção de impedi-la, os inimigos viriam e por isso a vigilância deveria ser constante. Ele põe os homens trabalhando em condições de se defenderem de ataques sem comprometer o andamento da obra. Ao realizarmos a obra do Senhor, certamente inimigos internos e externos se levantarão tentando impedir a realização. Os ataques virão e precisamos estar vigilantes para nos defendermos dos mesmos. O comentário expositivo Ragnus, do pastor Hernandes Dias Lopes, diz que devemos aproveitar as facilidades. As expressões defronte da sua casa e defronte da sua morada revelam que Neemias otimizava os recursos humanos. Não tinha gente viajando de um lado para o outro de Jerusalém. Os únicos viajantes eram os que moravam fora da cidade. Isso seria perda de tempo e de eficiência. Também teria tornado difícil a alimentação dos trabalhadores em caso de ataque. A preocupação de cada homem seria com a sua própria família. Se sua família estivesse do outro lado de Jerusalém, ele não teria como defendê-la. Aconteceram muitas tentativas dos inimigos de paralisarem a obra. Fazendo que cada homem trabalhasse perto da sua casa, Neemias facilitou o acesso ao trabalho, a alimentação e a segurança. Isso aliviava os trabalhadores de ansiedade desnecessária e os encorajava a fazer o máximo. A palavra de Deus nos lembra que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, devemos ser sóbrios e vigilantes. Está lá em 1 Pedro 5, verso 8. Nossa vigilância deve ser constante, porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. Nosso mestre nos alertou que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Pode o espírito estar pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Nossa vigilância espiritual precisa ser apurada para que o pecado não tenha domínio sobre nós e os anseios dessa vida vão de tal maneira que nos levem a ficar
despercebidos e despreparados quanto à vinda do nosso Senhor. Os sinais de sua vinda estão se apresentando, porém, não sabemos quando ele virá. Precisamos estar preparados para o encontro com ele, a fim de que nos encontre de pé. Lucas 21, versículo 36 e Mateus 24, 42 ao 44. Charles Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores, disse o seguinte: a verdadeira conversão dá segurança à pessoa, mas não lhe confere o direito de parar de vigiar. Ok? É importante destacar isso, né? Nós fomos salvos, mas nós precisamos continuar vigilantes, trabalhando, sabendo que o Senhor da obra vem nos buscar. A defesa instalada por Neemias foi tão impressionante que o inimigo não fez aparentemente qualquer ataque contra a cidade. De fato, todas as precauções haviam sido tomadas para que eles não fossem surpreendidos. Os trabalhadores, e na verdade todos os que estavam envolvidos no trabalho, de alguma maneira tinham armas que poderiam ser usadas a qualquer momento. Eles trabalhavam com uma arma numa mão e com uma ferramenta na outra. Havia alguém também que trocava a trombeta, que foi empregado para Neemias, caso o inimigo tentasse alcançar ou atacar. E aí o que aconteceria? Todas as pessoas, né, que estavam trabalhando poderiam ter a oportunidade de correr ao lugar onde estava acontecendo o ataque. Infelizmente, a apatia e o esfriamento espiritual têm acometido a igreja. Entendemos como Neemias que a obra na qual estamos a realizar é grandiosa e que estamos muito separados. Há muito por fazer. E o desafio imposto a nós nesse tempo é o de que o comprometimento total na reconstrução dos muros de uma sociedade caída e carente da graça salvadora de Cristo. Por isso, não podemos estar dispersos, mas precisamos estar unidos. Em vez de nos afastarmos das nossas congregações, das nossas comunidades, é a hora de nos ajuntarmos, de estarmos juntos e não desapercebidos em relação à situação. Certamente que ao assumirmos tal postura, o inimigo se levantará e lançará armadilhas tentando nos fazer desistir. Essa é a tarefa dele. Ele tenta de todas as formas parar o avanço da igreja. Porém, nossa vigilância precisa ser redobrada para identificarmos tais armadilhas e nos defendermos dela, atacando-nos com a única arma de ataque que Deus nos deu, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que diz, é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você pode constatar isso lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Nesse tempo de relativismo, a verdadeira igreja de Cristo conclama e proclama a Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, que é a única regra de fé e conduta. Para pensar e agir, nossa vida de serviço na obra do Senhor tem sido eficiente? Temos utilizado nossos dons e talentos para a glória do Senhor? Temos sido vigilantes quanto aos ataques do mundo, da carne e do diabo? Temos sido vigilantes quanto à volta de Cristo? Estou disposto a aceitar o desafio de trabalhar e vigiar na obra de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu convido você também a fazer a leitura diária, que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos bíblicos que vão te ajudar a entender e compreender melhor essa lição. Você pode também baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa então para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas vai poder acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit-Se Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi trabalhar e vigiar. Sem dúvida, a igreja está vivendo um tempo muito difícil. E sabemos também que temos enormes desafios diante de nós que precisamos vencer. Precisamos,
ultrapassar. Porém, é importante que cada um de nós e também todo o grupo, toda a igreja local, saiba da importância do nosso trabalho. Juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Por isso, ao invés de nos afastarmos das nossas congregações, é hora de nos aproximar, é hora de tapar as brechas, é hora de trabalhar para a reedificação daquilo que foi destruído. Que possamos estar atentos, vigilantes, sabendo que o dono da obra, o Senhor, nunca nos abandonou. E que Ele espera que nós estejamos unidos mais do que nunca, para que a igreja do Senhor possa cumprir o seu papel como a representante e a única que é, sem dúvida, aquela que impede que a promiscuidade, que todos os males, que toda a ação maligna possa ter ação sobre esse mundo. Por isso, amado, convido a você, ao invés de descansar, a empunhar as suas armas, a empunhar a palavra da verdade, a trabalhar e principalmente vigiar, porque sem dúvida o Senhor está conosco e Ele nos dará a vitória. Para se inscrever é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Faça um comentário, deixe a sua opinião e não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Também não deixe de compartilhar com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas recebam esta palavra. Vem conosco, fique na paz. Deus te abençoe.